O negócio é o seguinte, One Piece é uma das minhas obras favoritas da vida. Eu acho que o Eiichiro Oda é excelente em construção de mundo, criação de personagens e na escrita de histórias extremamente emocionantes. Porém, eu acho que ele possui um defeito que me incomoda bastante. Eu não acho que ele é muito bom quando o assunto é luta. E conforme eu fui conhecendo outros shonens, como Hunter x Hunter, Dragon Ball e Naruto, eu percebi que de todos eles, o mangá do Eiichiro Oda era o que tinha os piores combates. E no vídeo de hoje eu quero tentar explorar com vocês o porquê eu acho que One Piece tem as piores lutas dos shonens. Pelo menos dos que eu li até agora, né? E só pra avisar, né? Tudo que eu vou falar aqui se refere aos mangás, beleza? Não aos animes. Bom, pra gente começar, então vamos tentar definir o que eu acho que faz uma boa luta. E pra isso eu vou resgatar algo que eu usei no meu primeiro vídeo falando sobre as lutas de One Piece, que são basicamente 3 elementos essenciais de um bom combate, que são o contexto, a coreografia e as adversidades. Mas eu acho que dá pra melhorar ainda algumas dessas definições. O contexto eu acho que fica melhor se a gente chamar ele de carga emocional, que são resumidamente todos os elementos que dão um peso maior para uma luta. Por exemplo, um personagem que está em busca de vingança. Essa premissa, né, esse contexto, faz com que esse combate dele contra esse outro personagem tenha um peso muito maior do que se ele tivesse só, sei lá, lutando contra uma pessoa aleatória que ele não conhece, que ele nunca viu num torneio, entendeu? A coreografia não tem por que mudar, é basicamente como os personagens trocam soco quadro a quadro. E as adversidades dá pra gente tratar também como obstáculos ou até mesmo fator surpresa, que são os elementos que o autor utiliza para deixar a luta mais instigante, e que muitas vezes está ligado ao sistema de poder da obra. Um exemplo bom disso é o Crocodile em One Piece, um vilão com uma fruta logia que transforma seu corpo em areia, o deixando intangível. Essa adversidade faz com que o autor arranje uma solução criativa para o protagonista conseguir atingi-lo, que no caso é o uso da água. Isso deixa tudo mais interessante, porque até a solução aparecer, você fica com esse questionamento na cabeça de tipo, como que o Luffy vai conseguir ganhar desse cara que ele não consegue nem tocar, te deixando ainda mais investido no combate. Enfim, desses 3 elementos que na minha visão compõem uma boa luta, eu acho que o One Piece peca em 2, mas é muito bom em um deles. No quesito coreografia, o Oda é bem fraco. Ele não é terrível, mas definitivamente também não é dos melhores. O maior problema dele, pra mim, é literalmente a forma que os personagens trocam soco. Muitas vezes parece que eu tô vendo uma batalha de Pokémon, as lutas parecem um RPG de turno. Falta fluidez na forma com que os combates são estruturados. E nesse sentido, o melhor exemplo de uma boa coreografia nos shonens que eu já li até agora é sem dúvida Dragon Ball. Cada vez mais eu chego à conclusão de que eu nunca vou conseguir ler outra luta no nível de Goku versus Vegeta na saga dos Saiyajins. Pelo menos não em outro shonen. Eu nem sei mais quantas vezes eu já falei dela aqui no canal, mas eu realmente sou maravilhado com esse momento. O que o Akira Toriyama fez nesses capítulos é algo de outro mundo. Eu só consigo imaginar aquele meme da caneta pegando fogo enquanto ele desenhava. Até hoje eu não consigo esquecer a sensação que foi ler essa parte pela primeira vez. Meus olhos deslizavam pelos quadros como uma faca com manteiga desliza no pão que acabou de sair do forno. Assim, eu não tô de sacanagem quando eu falo que essa luta é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Lendo One Piece, eu infelizmente nunca cheguei a sentir algo parecido. Na verdade, o que já aconteceu foi quase o contrário. Eu lembro de chegar na luta do Luffy versus Lucci em Enies Lobby e ficar enrolando dias pra continuar lendo, porque eu simplesmente ficava entediado. Era uma trocação de golpes sem sentido, parecia que nenhum ataque realmente tinha efeito, era simplesmente chato de ler. Foi esse momento, inclusive, que me motivou a fazer o meu vídeo comparando as lutas de One Piece e Dragon Ball. Só que ao mesmo tempo, esse não era um sentimento comum quando eu lia outras lutas de One Piece. Em momentos como Alabasta e Skypiea, eu me entreti bastante com alguns dos combates. E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que, apesar do Oda não saber muito bem coreografar combates de forma muito interessante, ele várias vezes, pelo menos, compensava colocando adversidades e obstáculos que instigavam minha curiosidade o suficiente para que eu ficasse com vontade de continuar lendo, para ver como que o vilão da vez seria derrotado. E aí, então, a gente precisa falar desse segundo recurso presente na grande maioria das lutas.
Como eu disse, muitas vezes o que te deixa entretido e grudado na tela ou ansioso para ler um mangá durante uma luta são justamente os obstáculos e adversidades que o protagonista ou outro personagem enfrenta durante uma briga. One Piece, principalmente pré-time skip, antes do hack ser introduzido, tinha bastante essa dinâmica nas batalhas. E não apenas em combates de usuários de Akuma no Mi, mas também em batalhas mais comuns, e isso deixava algumas lutas bem legais de se ler. Os meus exemplos favoritos são a luta do Zoro versus Mr. One e Luffy versus Crocodile no arco de Alabasta. Eu lembro muito bem de quando eu estava assistindo o arco pela primeira vez e fiquei genuinamente curioso para saber como que o Luffy conseguiria derrotar o vilão que era intangível. E quando o Oda utiliza a água como elemento principal para o Luffy conseguir atingi-lo fisicamente, eu achei uma ideia muito legal. Era uma solução criativa e que de certa forma fazia sentido. E quando ele tem que usar o sangue, você tem ainda uma camada de simbologia no combate, que é o Luffy literalmente dando o sangue para tentar salvar o país da sua amiga. Agora, se tratando da luta do Zoro, a situação é um pouco diferente. Eu gosto muito dela porque ela serve como um impulsionador para o desenvolvimento do personagem. Ele, em uma situação semelhante à do Luffy, contra alguém que ele não consegue infligir dano, encontra uma solução diretamente conectada ao seu sonho de se tornar o melhor espadachim. Ele se lembra de uma lição que o seu mestre lhe passou quando ainda era uma criança, de que o espadachim que não consegue cortar nada é capaz de cortar até metal. Eu sempre gostei muito dessa luta porque a adversidade que o autor coloca para o personagem, no final serve para que ele evolua. Mas o triste é que após isso, praticamente todas as lutas do Zoro perdem a graça. Depois de Alabasta, todos os seus combates são baseados em corte pra cá e corte pra lá, até que ele resolve dar o golpe final e ganhar. Eu não acho que todos os combates dele deveriam ter essa mesma dinâmica de evoluir algum aspecto do personagem, mas não ter nada além de uns cortes sem graça é complicado. E essa piora no combate, nesse sentido, não é exclusiva do Zoro também. Conforme a história avança, eu sinto que toda a parte de luta de One Piece vai perdendo a graça. Se antes você pelo menos tinha uma dinâmica divertida envolvendo as Akuma no Mi, do autor utilizar esses poderes para brincar e criar soluções criativas, no pós-time skip isso vira totalmente irrelevante, já que com o hack é possível você atingir até as logias. Aos poucos, as adversidades que poderiam deixar as coisas mais interessantes vão se desvaindo, e os combates viram só porrada de cá com porrada de lá, até o Oda decidir que tá na hora de acabar com a luta. É raro você ter essas situações onde você fica instigado, imaginando como que tal personagem vai conseguir dar um jeito de superar o adversário e vencer a luta. Na verdade, chega num ponto tipo Dressrosa, e quando chegou a hora da luta do Zoro e do Luffy, eu fiquei feliz que pelo menos elas não duram muito. Porque quando você para pra analisar, elas são muito fracas. O Zoro dá uma sequência de uns 3 cortes no pica e acabou. Eu acho muito legal o painel dele cortando a estátua gigante. Acho. Mas é só isso também. O Luffy contra o Doflamingo é quase a mesma coisa. Antes até tem uns momentos legais dele lutando junto do LoL, mas quando ele vira o Gear 4, a luta é literalmente ele dando uns 4 golpes, aí ele se destransforma e quando volta dá um último soco e acabou. De novo, assim, é sem graça. Eu acho que os shonens que eu li que mais sabem explorar esses elementos para fazer boas lutas são Hunter x Hunter e Naruto. Boa parte dos combates não são apenas uma disputa de quem dá o soco mais forte, mas sim de quem sabe utilizar seus recursos melhor para conseguir superar as habilidades e táticas do adversário. São cenários que te deixam instigado para saber o que vai acontecer em seguida. Você fica imaginando qual carta na manga tal personagem vai puxar, e a experiência de consumir a obra fica muito mais divertida. No momento que eu gravo esse vídeo, inclusive, eu tô lendo a luta dos ninjas de Konoha contra a dupla imortal da Akatsuki, e tá sendo muito legal. O Kishimoto sabe te surpreender, explorar os poderes e individualidades de cada personagem, para fazer com que cada luta seja única. Ele usa detalhes que você a princípio nem dá muita bola, mas que depois são essenciais em momentos críticos. É simplesmente muito bem feito. Agora, pelo menos um elemento das lutas de One Piece eu acho que consegue se manter constante pela obra inteira. E sinceramente, dos shonens que eu li até agora, eu acho que nesse aspecto nenhum consegue competir com a escrita do Eiichiro Oda. Ele pode não ser excelente em coreografar as lutas, ou fazer com que elas tenham uma dinâmica de adversidades, obstáculos e surpresas que as deixem mais interessantes. Mas a carga emocional que muitas delas carregam é impressionante. Eu acho que um ótimo exemplo é Luffy versus Arlong.
Se você analisa a luta, você percebe que ela não tem muito dos outros elementos que a gente debateu até aqui. Mas o Oda compensa muito no peso emocional que ela tem para os personagens e que contribui muito para que nós, como audiência, criemos um laço ainda maior com o bando e principalmente com o Luffy. O primeiro momento que faz isso é quando o Luffy do nada pega umas espadas do chão e começa a tentar atacar o Arlong com elas. Depois de falhar miseravelmente, o Luffy lança a seguinte pedrada. Pra mim, essa é a característica mais incrível da escrita do Oda. Como ele consegue deixar uma luta interessante pelo que ela simboliza, pela mensagem que ele quer passar. O enfrentamento, nesse caso, não é apenas de um herói contra um tirano. É uma disputa de ideais, que principalmente nesse começo de One Piece, tinha a intenção de mostrar como o Luffy era um capitão diferente dos outros piratas. Enquanto o Kuro, Don Krieg e Arlong são caricaturas do líder cruel, egoísta ao extremo, que não se importa com a própria tripulação e pensam apenas em si mesmos e nos seus objetivos, o Capitão do Chapéu de Palha representa a antítese de tudo isso. E o quão poderoso não é essa mensagem? Criar um protagonista que não consegue resolver tudo sozinho, que depende dos outros para conseguir ir atrás dos seus sonhos, e que expressa isso abertamente, não como uma fraqueza, mas como uma qualidade. Isso que me fez ficar tão maravilhado com essa obra. O autor sabe te impactar não apenas com socos, mas também com uma lição. Outro momento excelente ainda nesse combate é quando o Luffy e o Arlong entram no quarto onde a Nami desenhava os mapas. E o Arlong, falando dos seus planos, questiona o protagonista se ele se acha capaz de usar a navegadora tão bem quanto ele. No que o Luffy simplesmente responde dizendo: essa é uma cena que diz tanto sobre esse personagem, e eu amo como em seguida, a vontade dele não é apenas de derrotar o adversário, mas de destruir esse quarto que simboliza toda a dor que a sua companheira carrega. Mais uma vez, o Oda brilhantemente coloca na derrota do vilão, não apenas a capacidade do Luffy conseguir superar alguém muito poderoso, mas a libertação de alguém que ele considera essencial na tripulação. O simbolismo e a carga emocional que a destruição desse prédio carrega é uma das coisas mais incríveis da obra inteira. E como eu disse, pra mim essa é uma constante na escrita do autor até hoje. Por mais que as lutas em si, por vezes, não sejam das melhores, o que elas carregam geralmente é muito poderoso. Por isso que quando elas terminam, a sensação de recompensa é enorme. Todo final de arco, quando tudo tá resolvido, você é tomado por um sentimento de felicidade. O Oda sabe fazer com que você se importe com tudo que a derrota de um vilão representa. Seja ela a salvação de um país que está prestes a colapsar, uma nação que está sendo subjugada há décadas, um cozinheiro que vai poder explorar o mundo atrás do seu sonho, uma navegadora que agora está livre, ou uma arqueóloga que finalmente encontrou seu lugar no mundo. A carga emocional que a grande maioria das lutas carregam consegue compensar bastante pelo resto, que às vezes é meio ruim. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui no vídeo. Vocês concordam comigo ou discordam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam também de deixar um like, que ajuda bastante. Se inscrever. E se você curte o meu conteúdo e o meu canal, considere se tornar membro para ter acesso a mais conteúdos 100% exclusivos. Essa semana ainda eu acho que sai um novo vídeo para membros falando sobre os melhores mangás que eu li nos últimos tempos, beleza? Então, se você quer acesso a esse conteúdo aí, se torne membro, apenas R$ 4,99 por mês. Mas no mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.